Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a deriva continental, o tectonismo e as formas de relevo. Já adianto que é um assunto bem complexo, bem extenso e vale uma análise, uma atenção bem calma e bem paciente neste vídeo. Qualquer coisa, faz ele pausado, volta, porque o assunto ele realmente é diferenciado. Nós vamos começar falando do conceito da deriva continental. Este conceito ele existe desde o final do século XVI e no século XVII, quando cientistas europeus notaram o perfeito encaixe entre as linhas costeiras em ambos os lados do Oceano Atlântico, como se as Américas, a Europa e a África já tivessem estado juntas num determinado momento e depois, por algum motivo, tivessem se afastado por deriva. Mas foi somente no século XX que o cientista Alfred Wegener ele escreveu sobre a fragmentação e deriva dos continentes, apresentando então dados sobre as similaridades marcantes entre as rochas, as estruturas geológicas e os fósseis dos lados opostos do Oceano Atlântico, e vai postular também sobre a existência de um megacontinente, o qual ele vai chamar de Pangeia, ou do grego todas as terras. Porém, as suas hipóteses sobre a rapidez do movimento dos continentes e quais seriam as forças que os moviam vai se mostrar errada, errônea, né? O que vai reduzir a sua credibilidade no meio científico. Pesquisas defendendo a teoria da deriva continental, elas vão continuar, mostrando que não havia somente similaridades geográficas, mas similaridades também geológicas das idades das rochas e das orientações das estruturas geológicas nos lados opostos desse Oceano Atlântico. Outras pistas, outras evidências da deriva, como fósseis e dados climáticos, também vão ser apresentados como dados válidos e vão suportar a teoria até os dias de hoje. Fósseis idênticos de um réptil, por exemplo, o mesossauro, de mais ou menos aí 300 milhões de anos, eles vão ser encontrados apenas na África e na América do Sul, sugerindo que esses continentes estavam unidos naquele momento, naquele período. O mesmo vai ocorrer também, por exemplo, para fósseis de plantas, como, por exemplo, a Glossopteris, de mais ou menos 300 milhões de anos. Os animais e as plantas fósseis dos diferentes continentes mostram similaridades na evolução até o período de fragmentação dos continentes. Também depósitos associados ali como geleiras que existiam há alguns milhões de anos atrás foram encontradas na América do Sul, na África, na Índia e na Austrália. Apesar de todas essas evidências, ainda faltava então a explicação para a força motora que movimentava os continentes para convencer a comunidade científica. Essa explicação somente aconteceu quando os cientistas deram-se conta de que a convecção do manto da Terra poderia empurrar ou puxar os continentes à parte, formando uma nova crosta oceânica por meio do processo de expansão do assoalho dos oceanos. As evidências convincentes começaram então a surgir, a emergir como um resultado de intensa exploração do fundo do mar, ocorrido principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o mapeamento da dorsal mesoatlântica, que seria então a região submarina exatamente no meio do Oceano Atlântico, além da descoberta de um vale profundo na forma de fenda, ou também chamado rift. Olha essa palavra nova, rift. Né? Ela vai ser extremamente ativa, tectonicamente ativa, ela vai se estender ao longo de todo o centro do Oceano Atlântico. A hipótese da expansão do fundo do mar, do assoalho oceânico, ela foi apresentada na década de 60 pelos cientistas Hus e Dietz, e eles vão propor que a crosta que separa-se, né, ao longo do tempo de rifts nas dorsais mesoceânicas e que o novo fundo do mar, o fundo oceânico, ele vai se formar pela ascensão de uma nova crosta quente nessas fraturas. É como se
parte da crosta terrestre que estivesse então abaixo do solo, ele vai surgir, ele vai aparecer e cicatrizar. É como a sua pele, quando você faz um corte extremamente profundo e perde massa de pele, você tem ela se separando e das profundezas da sua pele nasce então uma nova camada externa de pele, com uma marca ali de cicatriz. O novo assoalho oceânico, que seria o topo da nova litosfera criada, ela vai se expandir lateralmente, ela vai ser empurrada lateralmente a partir deste rift. E ele é substituído por uma crosta ainda mais nova, num processo de contínua formação de placa. Repara, é como se o fundo do Oceano Atlântico, a crosta terrestre no fundo do Oceano Atlântico, ele estivesse com uma cicatriz que nunca se cicatriza, ela está aberta, né? E a crosta terrestre vem então alimentando aquele fundo, fazendo com que ela se separe e ganhando novas camadas de solo submarino. Nós sabemos que a crosta terrestre correspondente à camada superior da Terra, que é formada ali por rochas no seu estado sólido, ela, inclusive essa que nós estamos sobre ela, nós temos então camadas também inferiores de estados diferenciados, um estado mais pastoso, um estado mais líquido. A grande questão é que a crosta terrestre ela não se apresenta de maneira contínua assim, ao longo de toda a extensão do planeta Terra. Ela é toda fraturada, toda despedaçada. Nós conhecemos esses pedaços, inclusive, com o nome popular de placas tectônicas. A teoria que aponta a existência das placas tectônicas, ela também foi criada ao longo do século XX, a partir das evidências existentes nessa dorsal, nessas fendas no meio dos oceanos. Neste caso, no Oceano Pacífico, onde foi apontado que o afastamento dessas áreas continentais era possível. Mas tudo isso veio das premissas da teoria da deriva continental que eu falei há pouco, né, que vai indicar o movimento dos continentes. Fato que nós sabemos que acontece ainda nos dias atuais, em um ritmo lento, é verdade, para nós, para os nossos olhos, né, os olhos humanos, mas relativamente acelerado, se tratando de geologia. A litosfera ela é bastante fina em relação ao interior do planeta. Falamos isso na aula passada. E de forma que ela foi então facilmente rompida, machucada ao longo do tempo em função da pressão que ocorre pelo magma no interior da Terra. O movimento das placas, ela é resultado dessa ruptura, desse excesso de pressão. É continuado também em razão da pressão exercida pelas correntes ou células de convecção do magma terrestre, ou seja, o magma se movimenta na parte do núcleo ou do manto da Terra e ela acaba por forçar a camada mais fina aqui em cima, que é a crosta terrestre. Nesse sentido, as placas tectônicas estão movimentando-se, mas nem sempre na mesma direção. Não é um movimento uniforme, o que vai provocar o afastamento dessas placas em alguns momentos, em outros casos, o choque, a colisão dessas placas em outras situações, havendo então ainda movimentos inclusive laterais. Então repare, nós temos o afastamento, o choque e os movimentos laterais. Assim, nós podemos colocar os movimentos convergentes de obducção que vão envolver ali o conflito entre duas placas, mas sem um afundamento de uma sobre a outra. Então elas vão ficar se chocando, provocando a formação dos limites que vão conservar essas placas, conservativos, né? É um efeito conhecido, né, dessa decorrência foi ali a formação, por exemplo, da falha de San Andreas, lá na América do Norte. Inclusive tem um filme que mostra o rompimento cinematográfico desta placa, do encontro dessas placas de uma vez só. Nós temos outros movimentos, por exemplo, os movimentos convergentes de subducção. Eles são responsáveis pela formação de cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo, aqui na América do Sul. Os movimentos divergentes, como o próprio nome vai sugerir, ele vai representar então as áreas de afastamento entre as duas placas tectônicas e, obviamente, a consequente formação de fraturas nesses lugares, onde também o magma vai se solidificar e vai renovar a composição desta crosta. Então, vamos repetir aqui. Nós temos o primeiro movimento, que eu dei o exemplo da placa de San Andreas, que é o movimento de convergência de
obducção, que são esses movimentos em que as placas querem se separar, cada qual para um sentido, sempre na questão lateral. Então eu vou conservar a cicatriz, mas eu vou fazer com que ela trabalhe em situações opostas. Nós temos o movimento de choque convergente, onde nós temos, por exemplo, o choque e a sobreposição das placas, como, por exemplo, aqui eu citei, então, a Cordilheira dos Andes, e o terceiro que eu acabei de citar são os movimentos divergentes, de separação. Estes são os 3 movimentos principais que você pode dar, então, às placas tectônicas. Além das alterações nas formas de relevo dos continentes e dos oceanos, essa movimentação toda que eu acabei de citar, das placas, também vai causar outros fenômenos geológicos, como, por exemplo, a ocorrência de terremotos, vulcões ou até mesmo tsunamis. Não por acaso, os principais registros dessas ocorrências, desses fenômenos que eu acabei de citar, elas vão se manifestar nas áreas limites, nas áreas limítrofes entre uma placa e outra, cujo exemplo, por exemplo, mais comum é o Círculo de Fogo no Pacífico, uma área que vai se estender na costa oeste dos Estados Unidos, na América do Sul e na América do Norte. Ela vai subir pela costa oeste do continente americano, vai encontrar a costa leste da Ásia e vai descer em direção ao sul da Ásia até chegar aos limites da Oceania. Nessa área, os terremotos e os tsunamis são frequentes e intensos. Também é a área que se encontra com a maior quantidade de vulcões no mundo em atividade. Ao todo, existem várias placas tectônicas. Em algumas delas, algumas definições, o número delas pode ser até maior, tá? Porque elas podem se subdividir e algumas vezes elas estarem registradas de formas diferentes. As principais placas tectônicas, anota aí, são placa do Pacífico, placa norte-americana, placa de Nazca, placa do Caribe, placa dos Cocos, placa sul-americana, placa africana, placa Antártida, placa euroasiática, placa da Arábia, placa do Irã, das Filipinas, a placa das Filipinas e, por fim, a placa indo-australiana. Repare que eu coloquei, então, 13 nomes de placas tectônicas mais comumente registradas. Bom, dito tudo isso, na sequência, a tectônica em torno do planeta, do globo, sob a forma dessas placas rígidas que se movem sobre a superfície da Terra, que eu acabei de citar, vão propor então que a teoria das placas tectônicas ela é verdadeira. Ela vai acabar então por subsidiar as questões que faltavam para confirmar as evidências utilizadas na primeira teoria que eu citei aqui, conhecida como deriva continental. Cabe aqui salientar sobre os fenômenos decorrentes destes movimentos. Falei agora há pouco. O primeiro deles são os terremotos, também conhecidos como abalos sísmicos. Aqui nós vamos detalhar um pouquinho eles. Os terremotos, eles são tremores que se manifestam na crosta terrestre, na parte mais externa das camadas da Terra. Sob o ponto de vista técnico, esses terremotos eles vão ser nada mais nada menos do que uma liberação de energia que estava acumulada abaixo dos solos, liberando então essa energia que vai provocar uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos tremores. É como se eu tivesse duas pessoas que estão há muito tempo forçando os seus braços umas com as outras. Em algum momento, um dos dois lados vai acabar cedendo à pressão do outro e aí vai se liberar a energia que está sendo acumulada neste encontro de forças. Em termos de intensidade, os terremotos eles são medidos num índice que vai ser muito conhecido como escala Richter, que vai de 1 para os mais fracos até 10 para os mais fortes. No entanto, nunca houve registros de um terremoto que conseguisse alcançar o seu índice máximo, Somente estima, claro, que desde a criação da escala Richter, desde que o homem conseguiu registrar os abalos. O abalo sísmico mais forte já catalogado, ele vai acontecer no Chile, em 1960, e vai bater a casa dos 9,5 graus. Mas o que causa esses terremotos? Bom, falei agora há pouco do encontro de forças, vão existir 3 principais causas para os tremores na crosta terrestre: o desabamento, o vulcanismo e o tectonismo.
Os tremores provocados pelo desabamento são de menor importância e são causados por alguma acomodação ali interna das rochas, provocado pela ruptura ou deslizamento de algum bloco rochoso lá no interior da crosta terrestre. Geralmente são áreas sedimentares, rochas em geral, que são menos resistentes e vão acabar se acomodando ali. A intensidade desses abalos começam a ser muito pequenas, costumam-se ser muito pequenas. Já os tremores provocados pelo vulcanismo podem ser um pouquinho mais forte, mas são localizados em áreas próximas a vulcões no caso, né? Eles vão ocorrer por alguma ruptura ou erupção interna do magma, ou de gases retidos sob pressão. Os efeitos não costumam ser sentidos a longas distâncias. É como eu espremer, por exemplo, uma espinha. Você tem a área que está com a situação a ser retirada do seu corpo e ela é local, ela não se espalha para o seu corpo e é ali a pressão ela é exercida. O tectonismo, por sua vez, ele pode ser considerado o principal vilão responsável pelos terremotos. Como nós sabemos, a crosta terrestre ela não é uma camada única, mas constituída por vários blocos, como eu falei agora há pouco, chamados de placas tectônicas. Muitas dessas placas estão em constante colisão, assumindo as direções que eu falei agora há pouco, né? Indo em relação a movimentos laterais, se afastando ou se colidindo. É nessa área de contato, neste meio de contato, que vai ocorrer a maior parte dos terremotos do planeta. Além disso, quando a força do contato entre essas placas é mais forte do que a resistência das rochas, elas vão se romper, formando então as chamadas falhas geológicas, que também são mais comuns nas zonas de contato entre essas placas, mas também pode se manifestar com menor frequência em áreas mais estáveis, com menos terremotos. Quando essas falhas provocam a reacomodação dos blocos rochosos, ocorrem os terremotos. A maior falha do mundo encontra-se justamente nos Estados Unidos, que eu citei agora há pouco, que é a falha de San Andreas. O ponto mais abaixo da Terra, onde ocorre o terremoto, ele é chamado de hipocentro. É a zona central da superfície onde o terremoto se manifesta. E ali a área que ele vai realmente se manifestar é chamada de epicentro. Outro fenômeno aqui são os vulcões. Os vulcões são estruturas geológicas que são constituídas de massa de rocha fundida devido às altas temperaturas no seu interior. Basicamente, elas representam uma abertura na superfície terrestre capaz de expelir o material magmático e também os gases que vêm do interior do planeta. As erupções vulcânicas elas podem causar bastante destruição, especialmente quando a sua área é povoada. Nem toda a região do planeta há vulcões. E sua formação ou distribuição dos vulcões estão relacionadas à existência das placas tectônicas. É muito comum você encontrar vulcões nas beiradas das placas tectônicas e muito difícil encontrar um vulcão ativo no meio de uma placa tectônica. Okay? Visualmente, os vulcões vão se assemelhar com montanhas. Eles podem até ser confundidos com montanhas, especialmente quando eles estão inativos. São vulcões que não têm atividade por muito tempo. Contudo, são estruturas diferentes desde a sua formação até a composição dos materiais. Os vulcões podem ser localizados tanto nos continentes quanto dentro dos oceanos. E alguns estudos ali de estruturas que mostram a análise desses vulcões ajudam a compreender os fenômenos que ocorrem no interior da Terra. E por fim, um dos últimos fenômenos destes movimentos tectônicos são os tsunamis, que em japonês tsunami significa literalmente onda no porto. Tsu, porto, nami, onda, ok? É um termo que prevaleceu ali sobre o português maremoto, então é muito mais fácil se falar tsunami do que maremoto. Os tsunamis ou maremotos são grandes movimentações dessas placas dentro do oceano e aí acabam movimentando a água também. Em geral, elas vão ser causadas por terremotos, mas outros fenômenos geológicos podem causar também este processo. Por exemplo, erupções vulcânicas submarinas, deslizamentos de sedimentos, furacões, impactos de meteoritos ou asteroides, etc. Essa variedade de processo faz com que eles possam ocorrer em praticamente qualquer lugar do mundo, até mesmo dentro de lagos.
A diferença de uma onda normal para um maremoto é a sua frequência e a motivação, a origem, né? Uma onda normal dura segundos ou minutos e é basicamente motivada pela ação dos ventos sobre a superfície da água, enquanto que um tsunami pode durar horas ou até dias, tendo um alcance e amplitude muito maior pelos motivos que eu falei agora há pouco, né? Um grande volume de água deslocada por algum daqueles motivos que eu falei. A causa mais frequente dos tsunamis são terremotos no fundo do mar. São causados em especial pela movimentação das placas tectônicas, ainda que nem todos os terremotos possam causar tsunamis. Terremotos mais simples tendem a não fazer com que essa energia chegue à superfície da água, dos oceanos, e aí você não acaba percebendo que houve um terremoto submarino ou maremoto, né? Agora, nós vamos falar das estruturas geológicas da Terra. Aqui entra então um conceito um pouco mais complexo. A estrutura geológica nada mais é do que a classificação da litosfera do planeta Terra conforme as suas diferentes origens e as composições de suas rochas. Assim, nós vamos poder analisar as origens da litosfera e do que ela é composta. Todo o relevo terrestre foi dividido a partir dos seus 3 principais tipos de elementos. Nós podemos perceber, com uma correta leitura de um mapa, por exemplo, que existem 3 tipos principais de estruturas geológicas: os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Vou detalhar cada um deles agora. O primeiro deles são os crátons, também conhecidos como escudos cristalinos ou maciços antigos. Na verdade, esses nomes representam um dos seus subtipos, né? Eles são formações geológicas consideradas antigas, formadas nas primeiras eras geológicas do planeta, durante a formação do planeta. Elas são compostas por rochas ígneas, magmáticas ou metamórficas, rochas essas que eu ensinei na aula passada, apresentando uma elevada quantidade de grandezas minerais, como por exemplo ouro, ferro, alumínio e muitos outros. São áreas geologicamente estáveis, ou seja, com poucos terremotos e vulcanismo, costumando então dar origens a regiões de planaltos. O segundo são as chamadas bacias sedimentares, que são composições rochosas formadas a partir de extensas e inúmeras camadas de rochas sedimentares que surgiram a partir da deposição de sedimentos ao longo das eras. São as mais extensas estruturas geológicas, recobrindo cerca de 70% de todo o relevo do planeta. São importantes por apresentarem, dependendo das condições locais, uma grande quantidade de fósseis e até mesmo petróleo. E a terceira e última são os desdobramentos ou dobramentos modernos, também chamados de cadeias orogênicas. São formações geológicas consideradas até recentes, cujo início ocorreu ali na era Cenozoica, no período terciário, há mais ou menos 250 milhões de anos. São resultantes das ações do tectonismo, geralmente por conta ali do choque ou conflito de 2 placas tectônicas. Essas formações são originárias das grandes cadeias de montanhas da Terra, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, ou a Cordilheira do Himalaia, onde se encontra a montanha mais alta, mais elevada do planeta, o Monte Everest. E como último conteúdo de hoje, nós vamos falar dos tipos de relevo. O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a parte externa da Terra, superficial da Terra. Assim, nós podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas de diferentes características, algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas e outros tipos aí que vocês vão ver daqui a pouco. Para melhor analisar e compreender a forma com que essas dinâmicas se revelam, foi elaborada uma classificação do relevo terrestre com base nas suas principais características, se dividindo então em 4 diferentes formas de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Vamos ver cada uma delas. A primeira são as montanhas.
Montanhas são formas de relevo que se caracterizam então pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície da Terra. Quando tidas em conjunto, o conjunto de montanhas, elas formam cadeias chamadas de cordilheiras. Exemplo, Cordilheira dos Andes ou Cordilheira do Himalaia, como eu falei agora há pouco. Existem 4 tipos de montanhas. As vulcânicas, que se formam a partir dos vulcões, as montanhas de erosão, que vão surgir a partir da erosão do relevo ao seu redor, levando ali milhões de anos para serem formadas, as montanhas falhadas, que são originadas a partir então do falhamento, sim, existe essa palavra, da crosta, que gera uma ruptura entre 2 blocos terrestres, ficando soerguidos em relação ao outro, e as montanhas dobradas, que se originam a partir dos dobramentos terrestres causadas pelo tectonismo. De todos esses tipos de montanhas, esta última, a de dobramento, é a mais comum. Segunda forma de relevo são os chamados planaltos. Os planaltos também são chamados de platôs. Não é um nome muito comum no nosso dia a dia. Elas são definidas como áreas mais ou menos planas que se apresenta a média altitude, com delimitações bem nítidas. Geralmente ali no final dela apresenta ali uma escarpa, né, que são penhascos, ou cercadas por regiões mais baixas. Então você tem uma área mais baixa e de repente você tem uma elevação mais ou menos plana, chamada de planalto. Ok? Normalmente o processo de erosão acaba por formar elas ali ao seu redor. Existem 3 tipos de planaltos. O planalto cristalino, formado por rochas cristalinas, ígneas, né, ou metamórficas, e compostos também por restos de montanhas que se erodiram ao seu redor com o tempo. O outro tipo são os planaltos basálticos, formados por rochas ígneas ou vulcânicas originadas de antigas e extintas atividades vulcânicas ao seu redor. E o último tipo de planalto são os planaltos sedimentares, formados basicamente por rochas sedimentares que antes eram baixas e que sofreram soerguimento por movimentos internos da crosta, ou seja, foram elevados por movimentos internos da crosta terrestre. A terceira forma de relevo são as chamadas planícies. São áreas mais planas com baixas altitudes, normalmente muito próxima do nível do mar. Elas vão se encontrar em sua maioria próxima também a planaltos, formando alguns vales ali de rios, vales fluviais, e constituindo principalmente as áreas, como eu disse, litorâneas. Vão se caracterizar principalmente pelo predomínio do processo de acumulação de sedimentos, uma vez que elas vão receber maior parte dos sedimentos proveniente dos desgastes de todos os outros tipos de relevo. Por fim, por último, a última forma de relevo é a depressão, que são áreas rebaixadas do terreno e que apresentam as menores altitudes da superfície da Terra. Quando uma localidade é mais baixa que o seu entorno, nós falamos em depressão relativa. E quando ela se encontra abaixo do nível do mar, nós temos a chamada depressão absoluta. O Mar Morto, por exemplo, no Oriente Médio, é a maior depressão absoluta do mundo, ou seja, ela é a área continental que apresenta as menores altitudes, com cerca de 396 metros abaixo do nível do mar. Para finalizar, vamos fechar o tema falando do relevo submarino. Ao analisar o fundo dos oceanos, também foi detectada uma diversidade de formas em sua composição. Com o desenvolvimento tecnológico alcançado durante a década de 60, foi possível realizar análises mais aprofundadas do relevo submarino e estabelecer uma classificação de acordo com as diferentes formas apresentadas. O relevo submarino segue a seguinte divisão. A primeira é a chamada plataforma continental. Ela é caracterizada por ser o prolongamento submerso dos continentes, com apenas algumas modificações promovidas pela erosão marinha ou por depósitos sedimentares. Ela apresenta uma profundidade entre 10 e 500 metros. No entanto, a sua profundidade média é de 200 metros neste caso. Nessa parte do relevo submarino são obtidos os recursos minerais que eu e você usamos e é realizada a maior parte das atividades pesqueiras.
A segunda forma de relevo submarino é chamada de talude continental. É uma inclinação mais aprofundada que a plataforma continental, podendo atingir aí até 3.000 metros de profundidade. A terceira é a chamada bacia oceânica. Ela vai corresponder à maior superfície que se estende a partir do limite continental até aproximadamente 5.000 metros de profundidade. É formada por extensas bacias. A quarta forma de relevo submarino são as chamadas dorsais. Elas se constituem, ali no caso no fundo dos oceanos, de grandes cordilheiras. Sim, temos cordilheiras no fundo do mar e vão acompanhar, em certos casos, o contorno dos continentes. As dorsais elas vão ser encontradas nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico e vão apresentar ali profundidades de 2 a 4 quilômetros acima do fundo do oceano. Então são montanhas no fundo do mar que têm 2 a 4 quilômetros de altitude, no caso, né? Elas vão emergir em diferentes pontos, diversos pontos sobre formas de ilhas e alguns arquipélagos, tá? A quinta forma de relevo submarino são chamadas de fossas abissais. As fossas abissais elas estão localizadas próximos aos continentes e formam as regiões mais profundas do relevo submarino, ok? Ufa, nós vimos aqui toda uma estrutura e organização que envolve a nossa crosta terrestre. Qualquer dúvida, peço que você retorne aos pontos que geraram ali inconsistências, que você pause, que você assista novamente e qualquer situação pode nos questionar, ok? Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima.